Ashford Blackwood, um caçador de monstros experiente e solitário, caminha pelas ruas de Londres, envolto pela neblina espessa da noite. Em meio ao silêncio, uma carta anônima chega às suas mãos, convidando-o para investigar uma série de desaparecimentos misteriosos nos arredores da pequena vila de Haverbrook. Conhecido por seu uso único de uma besta acoplada às costas e seu arsenal de armas exóticas, ele aceita a missão suspeitando de forças sobrenaturais. Ao chegar à vila, Ashford percebe rapidamente o clima de medo que assola os moradores. As ruas estão quase desertas e os poucos que se aventuram a sair mantêm olhares furtivos, como se temessem ser vigiados a cada passo. As portas e janelas estão trancadas com barras de madeira improvisadas, e já em um pub, Ashford Blackwood sentado à mesa central, rodeada por camponeses atentos. A luz quente da lareira lança sombras suaves sobre o ambiente, iluminando parcialmente as figuras e o interior aconchegante. O pub está repleto de detalhes: canecas de cerveja espalhadas, mesas de madeira simples e cadeiras desgastadas. Ashford Blackwood conversa calmamente com os camponeses, suas palavras despertando curiosidade e sussurros entre os presentes. Conversando com os aldeões, Ashford descobre relatos perturbadores de uma criatura gigantesca que ronda o vilarejo todas as noites, deixando um rastro de destruição e morte. Decidido a entender melhor a ameaça, Ashford inicia sua investigação pelos arredores. Ele vasculha os limites da floresta que cerca a vila, onde os ataques começaram, e examina as marcas deixadas no solo. Encontra pegadas enormes, claramente de um lobo, mas algo não parece certo. As pegadas, que deveriam continuar pelo terreno macio, desaparecem misteriosamente, como se a criatura simplesmente evaporasse. Intrigado, Ashford reconhece que o que está caçando pode não ser um lobo comum. Suspeitas de magia ou algum tipo de maldição começam a se formar em sua mente. Com o cair da noite, Ashford prepara uma emboscada, ciente de que o lobo provavelmente retornará. Ele se posiciona em um ponto estratégico, armado com sua lâmina de prata, e na cintura, sua fiel pistola carregada com balas especiais no coldre. O vento sopra frio pela floresta e a lua cheia ilumina o céu, jogando sombras distorcidas por entre as árvores. O silêncio é perturbador, até que um rosnado baixo e ameaçador quebra a calma. De repente, o lobo gigante surge das trevas, seus olhos vermelhos brilhando com uma fúria animal. É maior do que qualquer lobo que Ashford já viu, com pelos escuros e dentes afiados reluzindo sob a luz da lua. A criatura avança com velocidade assustadora, surpreendendo-o com um ataque feroz. Ashford é jogado ao chão com um golpe de suas patas massivas e, por um breve momento, sente a morte se aproximar. No entanto, sua experiência em combate e seus reflexos rápidos salvam sua vida. Rolando para o lado, Ashford consegue se desvencilhar do ataque e, em um movimento preciso, golpeia a criatura com sua lâmina de prata. O lobo solta um grito de dor, o som reverberando pela floresta. A ferida, embora profunda, não é suficiente para abatê-lo de imediato, mas força a criatura a recuar. O lobo gigante desaparece rapidamente entre as árvores, deixando um rastro de sangue escuro no chão. Enquanto observa, ofegante, Ashford observa o local onde a criatura sumiu na floresta. Ele sabe que o confronto foi apenas o começo. A ferida infligida ao lobo é um pequeno triunfo, mas não o suficiente para acabar com o terror que ronda a vila. Algo sombrio está por trás dessa criatura, e Ashford sente que precisará descobrir o que realmente está em jogo para derrotar definitivamente a besta. Com o amanhecer, ele decide seguir o rastro de sangue até o coração da floresta, onde sabe que enfrentará o lobo novamente, e desta vez, só um deles sairá vivo. Ashford explora mais a floresta e descobre uma antiga ruína onde rituais sombrios foram realizados. A lenda local fala de uma família que há gerações é amaldiçoada a se transformar em lobisomens nas noites de lua cheia. O caçador então encontra Annabelle, a única sobrevivente da família amaldiçoada, que revela que o líder do clã, seu irmão transformado, controla a maldição e o caos na vila. Com a ajuda de Annabelle, Ashford passa dias estudando cada detalhe do lobisomem alfa.
investigando suas rotas e vulnerabilidades. Determinado a acabar com a criatura que tem assolado a região, ele elabora um plano detalhado. Annabelle, sempre atenta, o auxilia a reunir o máximo de informações, destacando o perigo de caçar uma criatura tão poderosa durante a noite, quando sua força é maior. Finalmente, quando a lua cheia ilumina a floresta, os dois se preparam para a caçada. Ashford, com sua expressão severa, veste sua jaqueta reforçada com couro grosso e, ao redor de sua cintura, penduram-se suas armas, entre elas sua pistola de prata e uma lâmina especial, forjada por antigos caçadores de monstros. Annabelle, embora hesitante, carrega consigo algumas ervas de proteção e uma pequena adaga, sabendo que seria de pouca utilidade em um combate direto, mas confiante em sua capacidade de distração ou fuga, se necessário. Eles caminham pela estrada escura que corta o coração da floresta. As árvores altas ao redor parecem sombras imóveis, e o vento sussurra entre as folhas, como se a própria natureza sussurrasse advertências. O silêncio pesa sobre eles, interrompido apenas pelo farfalhar ocasional de um animal noturno. Conforme avançam, a tensão cresce. Annabelle sente o cheiro da umidade no ar, e Ashford aperta o cabo de sua lâmina de prata, sentindo o perigo iminente. De repente, o som de galho se quebrando faz com que ambos parem. Os olhos de Ashford fixam-se na escuridão à frente, e Annabelle, de respiração ofegante, sente a presença da criatura se aproximando. A fera surge das sombras, enorme, com olhos brilhantes como brasas, dentes afiados reluzindo à luz da lua. É o lobisomem alfa, maior e mais ameaçador do que eles haviam imaginado. Annabelle, com o coração acelerado, segue o plano, correndo para se esconder atrás de uma árvore caída, enquanto Ashford se posiciona para o combate. O lobisomem avança com um rosnado gutural e, antes que possa saltar sobre ele, Ashford ataca com precisão. A lâmina de prata brilha ao cortar o ar, acertando a fera no flanco. Um grito bestial ecoa pela floresta, mas a criatura, em vez de recuar, se volta furiosa contra Ashford, suas garras afiadas cortando o chão. O combate é feroz. O lobisomem, com sua velocidade sobre-humana, investe com garras afiadas, tentando despedaçar Ashford a cada movimento. O caçador, no entanto, mantém a calma, desviando com uma agilidade quase instintiva. Cada passo de Ashford é cuidadoso. Cada golpe com sua lâmina de prata é meticulosamente calculado, mas a criatura parece imbatível. Mesmo ferida, sua regeneração rápida anula os cortes que Ashford consegue infligir. Os olhos de Annabelle seguem cada movimento frenético. O som do metal batendo contra o couro grosso da besta, os rosnados ensurdecedores e o som da respiração pesada de Ashford ressoam ao redor. Ela sabe que, a qualquer momento, um erro poderia ser fatal. Sua mente corre em busca de uma solução. Não tem a força ou as armas para enfrentar o lobisomem de frente, mas percebe que pode ser o elemento surpresa de que Ashford precisa. Enquanto a batalha continua, Annabelle, silenciosamente, se move pela lateral, mantendo-se fora da visão da criatura. Ela agarra uma pequena bolsa de couro que carrega consigo ervas e poções preparadas para emergências. Uma delas, feita com ingredientes especiais, é projetada para causar uma distração temporária ou até enfraquecer criaturas sobrenaturais. Com as mãos trêmulas, ela abre o frasco, liberando um pó prateado no ar. O vento suave leva a substância em direção ao lobisomem. No momento em que a criatura está prestes a lançar outro ataque devastador contra Ashford, o pó atinge seu rosto. O lobisomem uiva de dor, seus olhos ardendo e sua visão momentaneamente obscurecida. Desorientada, a fera recua, balançando a cabeça de um lado para o outro, tentando se livrar da substância. Essa breve janela de oportunidade é tudo o que Ashford precisa. Com um grito de guerra, ele avança com todas as suas forças, sua lâmina de prata brilhando sob a luz da lua. Desta vez, seu golpe é certeiro, perfurando profundamente o flanco da besta. O lobisomem solta um rugido ensurdecedor, tombando para o lado, ferido gravemente. Annabelle observa em silêncio, aliviada, mas ainda tensa.
A batalha pode ter virado a favor de Ashford, mas ela sabe que até o último suspiro da criatura, o perigo ainda é real. Enquanto o lobisomem ferido caído ao chão, um silêncio estranho paira sobre a clareira. O corpo massivo da criatura começa a se contorcer, seus músculos se contraindo de maneira grotesca. Ashford, ainda com a lâmina em punho, dá um passo cauteloso para trás, observando com olhos atentos enquanto a transformação acontece. O pelo escuro da besta começa a desaparecer. Os ossos quebrados se reorganizam e, lentamente, o monstruoso lobisomem se transforma em um homem. O som dos ossos se ajustando e da carne se moldando de volta à forma humana é perturbador. Annabelle, que havia permanecido à distância, assiste a cena incrédula. Seus olhos se arregalam e ela sente um nó formar-se em sua garganta à medida que as feições do lobisomem agora humano ficam visíveis. Quando a transformação termina, o rosto pálido e sujo de um homem surge diante deles. Não um estranho, mas alguém muito familiar. Não, pode ser, murmura Annabelle, com a voz trêmula. Ela dá um passo à frente, incapaz de acreditar no que está vendo. John? Sussurra ela, a voz embargada pelo choque. As lágrimas começam a se formar em seus olhos enquanto ela se aproxima, ajoelhando-se ao lado dele. Seu coração se parte ao ver o estado em que ele está, ferido e exausto. Como isso é possível? Ashford, ainda em alerta, mantém sua distância, confuso e surpreso com a reação de Annabelle. Ele baixa lentamente sua lâmina, percebendo que a situação mudou de forma drástica. Annabelle, ele é o lobisomem. Annabelle fica imóvel por um momento. Ele, a pessoa com quem ela cresceu, aquele que sempre protegeu, agora se revelava a terrível criatura que ela e Ashford caçavam. O choque é esmagador, mas ao mesmo tempo, ela sente a dor em seu irmão, e o que restava do monstro em seus olhos parece ter desaparecido. Ela olha para Ashford, procurando alguma resposta, mas tudo o que encontra é uma expressão sombria e cautelosa. Após a vitória, Ashford Blackwood desaparece nas brumas da noite, retornando à solidão que o acompanha. Mas ele sabe que o mal nunca descansa por muito tempo. O caçador de monstros continuará sua jornada, sempre alerta, sempre nas sombras, protegendo o mundo de perigos que os homens comuns nunca saberão que existem.